Olá, sejam bem-vindos ao Mobiliza Podcast. Eu me chamo Rivandra e hoje nós vamos falar sobre algo que tá bombando aí, que é sobre a reforma tributária. E aí a pergunta que não quer calar: será que a reforma vai mudar algo no meu negócio ou só vai mudar de dor? E aí hoje vai ser realmente um bate-papo em casa, porque nós vamos estar conversando juntamente com a Contabiliza, né, com Márcio, que é contador, especialista tributário, e Vinícius, que é gestor de operações aqui na Contabiliza. Então, juntos nós vamos conversar e dialogarmos sobre os impactos da reforma tributária. Sejam bem-vindos ao Mobiliza Podcast, a esse momento entre nós, Contabiliza. E aí, pessoal, o que é que nós vamos falar hoje? Show de bola, muito bom esse momento, muito bom você que está nos assistindo, seja muito bem-vindo ao Mobiliza Podcast. Como nós sempre falamos, é um podcast apresentado pela Contabilidade João Pessoa, trazendo objetivos que nos levam a se mobilizar, a buscar uma realidade diferente. E hoje nós vamos falar sobre a reforma tributária, que é uma pauta que está correndo bastante na mídia. Muitas pessoas têm estado preocupadas sobre o que eu posso fazer, eu vou pagar mais impostos, eu não vou, meu negócio vai se sustentar, não vai. E tanto eu quanto o Vinícius, nós estamos aqui hoje para falarmos de uma forma bem bacana sobre essa nova mudança que vai acontecer, porque a última reforma tributária ela aconteceu há 60 anos, então nós estamos diante de um grande cenário que vai mudar completamente o que a gente conhece como imposto, não é verdade, Vinícius? Com a reforma tributária tem muita coisa mudando, não só na questão ali de impostos, mas a maneira que você faz o seu negócio, né? Seja na questão de fluxo de caixa, de pagamento e recebimento. Tem muitas mudanças que a gente vai conversar aqui no decorrer desse podcast que vai influenciar diretamente no seu negócio. Excelente. E aí a primeira pergunta, né? Quais são os tributos que saem de cena e quais são os que ficam? Vinícius. Vamos lá, gente. Os tributos, eles vão saindo de cena a partir ali de 2027. Alguns impostos, eles vão morrendo aos poucos e outros vão nascendo aos poucos. Quais são esses impostos que vão saindo de cena? São o PIS, COFINS, ICMS, ISS, e tem o IPI, que ele vai vivendo ali, como é que eu posso dizer, ali na cama do hospital. Só que no futuro ele também tem a tendência dele ser substituído. E os impostos que irão entrar vai ser o IVA-DU, né? Que é o IBS e o CBS, e também o IS, que é o Imposto Seletivo, ou o Imposto sobre o Pecado. Excelente. E aí, Márcio, eu te pergunto, né? Quando é que isso vai começar de verdade, né? Então, a gente tem falado um pouco sobre o cronograma, algumas pessoas estão em dúvida, realmente, a partir de janeiro de 2026, tudo muda ou não? Como é que vai ser esse processo de transição com a reforma tributária? A reforma tributária ela vai começar a fase de testes a partir de janeiro de 2026. Então, nós vamos ter algumas coisas que vão acontecer, como, por exemplo, hoje, quando você paga os seus impostos, você que é uma empresa do Simples Nacional, tudo dentro da guia do Simples, né? Então, se você paga 10% de Simples até dezembro de 2025, a partir de 2026, você vai ter ali 9% de Simples e 1% já voltado ali para o nosso querido IBS ou CBS, né, que é o nosso IVA dual. Então, esse processo ele vai começar gradativamente e vai ter também uma modalidade bem bacana que a Receita Federal já está começando a disponibilizar. Se você entrar no site da Receita Federal, já vai ter as simulações de como você consegue se preparar para a reforma e também vai ter já o processo que vai começar também a fase de teste da apuração assistida, né? Que hoje com a apuração assistida, enquanto que um exemplo bem prático, nós temos a declaração de imposto de renda, onde você entra lá, faz a declaração pré-preenchida e o aplicativo da Receita Federal, ele gera a tua declaração de imposto de renda e você faz apenas a auditoria. A apuração assistida, ela vai fazer da mesma forma. Pela primeira vez, nós vamos ter a oportunidade da Receita Federal fazer a apuração e nós fazermos a auditoria para ver se está correto. Então, a partir de 2026, a gente vai realmente ter esse novo degrau que vai começar gradativamente. Também bom salientar que em 2026 eu acho que é uma das mudanças que mais vai impactar as empresas, que é a questão da fiscalização, né? A partir de 2026 já entra em vigor um sistema tributário que não é o maior do Brasil, mas sim do mundo,
que ele vai estar monitorando tanto seus recebimentos em Pix, cartão de crédito e débito, que isso daí vai mudar muito de como é que a gente movimenta nossas contas bancárias hoje, vai exigir que a gente faça ali um controle maior desses recebimentos, desses pagamentos, porque tudo vai estar sendo monitorado. Uhum. Então, ou seja, né, a gente tem na reforma tributária esse processo, é um processo de transição, mas é também um processo de adequação para esse empresário, né? Que é uma coisa que a gente, inclusive, tem conversado, né? A reforma tributária não é apenas para a contabilidade, mas também muda, vem o impacto, né? Como o Vinícius falou, da questão da fiscalização. Então, tudo tem que estar certinho, organizado, porque, querendo ou não, com esse processo de modernização, a gente vai ter alguns impactos. E aí eu queria trazer para vocês, tá, um quadro para a gente ficar realmente num processo assim ainda mais dinâmico, se é verdade ou mito, tá? E aí eu vou perguntar, certo? A gente escolhe, vocês escolhem, o que é que vocês acham? Como é que a gente pode fazer? Pode Ou ficar à escolha vontade. assim a cara de vocês, digo, vai. Você pergunta, a gente vai respondendo. Você acha Então tá melhor? bom. Vamos lá. A reforma, ela cria um imposto único. É verdade ou mito? Na verdade, ele é um mito, né? Ele vai criar ali o imposto IVADU, né? Que é separado entre dois impostos, como eu falei, IBS e CBS, e ainda tem um novo imposto que vai ser criado, que é o IS, né? Que é o Imposto sobre Pecado. Então, é mito, né? Vão ser 3 impostos ali diferentes. Uhum. E por que imposto sobre pecado? Vamos lá. Hoje, na verdade, o IPI ele já vem com esse sentido, né? O IPI hoje ele tem uma alíquota maior dependendo do produto. Exemplo, se ele faz mal à sua saúde, a Receita ela te dá um imposto maior. Exemplo, o cigarro é um dos produtos que tem o maior imposto do Brasil. Por quê? Ele é prejudicial à sua saúde e também ao meio ambiente. E o imposto seletivo, o imposto sobre pecado, ele vem justamente com esse intuito. Se faz mal para o meio ambiente ou para você, você vai ter uma carga tributária maior. Seja ali no cigarro, numa cerveja, num produto que faz mal para o meio ambiente, ele vai ter um imposto maior. Por isso que a gente chama de imposto sobre o pecado. Sim. Então, itens, produtos que são, por exemplo, cigarro, essas coisas vão ter alíquotas maiores, né? Isso Inclusive mesmo. na reforma tributária. Isso mesmo. Vai substituir esse IPI, vai vir esse S, que vai ter esses impostos maiores. Agora, ele dá brecha, é claro, para tributar coisas que, às vezes, vamos lá, um hambúrguer hoje, ele, querendo ou não, ele é prejudicial ali à nossa saúde. Então, ele dá brecha também para fazer essa tributação entre outros produtos. Uhum. A reforma tributária é só preocupação para a minha contabilidade? E aí, Márcio? Se ela é só preocupação para a sua contabilidade... Sim, é mito ou é verdade? Isso é mito. Por quê? Porque realmente todo o cenário econômico ele tem que se preocupar com a nova reforma tributária. Então, não é só... Enquanto que antes nós fazíamos o planejamento para como é que funciona hoje em dia, né? Até dezembro de 2025. Então, nós conseguimos preparar a tua operação ali e você pagar o imposto no final do mês ou fazer a organização ali do que você vai pagar de impostos no final do mês. Já com a nova reforma tributária, a tua empresa ela tem que ser preparada constantemente. Então, tem que ter uma assistência mais de perto, porque isso pode impactar diretamente na tua precificação, e é como o meu querido amigo Vinícius sempre fala, que a questão dos impostos, a gente tem que pensar o seguinte, não é a empresa que tem que pagar aquele imposto, ele vai pagar o boleto porque ele é o titular daquele imposto, mas a gente tem que ver uma estratégia de precificação para que no final aquilo ali seja repassado para o consumidor final. Então, com a nova reforma tributária, se você não fizer um planejamento de precificação bem assertivo, você pode sair num prejuízo gigantesco. E é muito bom vocês estarem cientes que tem até uma pesquisa já em vigor com a reforma tributária que diz que mais de 95% das empresas vão pagar mais imposto do que hoje em dia. Mas isso vai depender de quê? De você, né, fazer sua adequação ali como empresa e você ter um contador ali que lhe auxilie com essa transição da reforma tributária. Por quê? Vai mudar muita coisa na sua empresa, não só, vai mudar o imposto que eu vou pagar. Não. Vai mudar o jeito que você faz o teu negócio, o jeito que você precifica o seu produto, o jeito que você recebe o seu dinheiro. Vou dar um exemplo, né? Hoje você gira ali o mês com o dinheiro do governo, né? Você recebe o dinheiro e no final do outro mês você paga ali o imposto, seja Simples Nacional ou demais impostos.
Com a reforma tributária, você vai receber esse dinheiro com split payment e já vai ser repartido ali para o governo. Então, você vai deixar de estar girando ali no mês com o dinheiro do governo. Sim. Então, vai mudar o jeito que você gira o seu fluxo de caixa. Então, tem muita coisa que você precisa se preocupar, até para você não sair perdendo dinheiro com a reforma tributária. E sem contar também, Vinícius, que isso é muito importante, acrescentando o que você fala, porque esse exemplo que você trouxe é muito prático, porque... vamos dizer que eu sou uma empresa que trabalho construo ferrovias e eu recebo o dinheiro do meu serviço ou da minha prestação ali que eu vou executar, eu recebo antecipadamente. Se eu receber aquele valor antecipado, eu tenho que já pagar o meu IVA ali, o meu CBS ou o meu IBS antecipadamente. Então, você não vai poder mais trabalhar com o dinheiro do governo, né? Como muitos empresários falam. Então, é importante ter esse planejamento também. Agora, se você recebe o dinheiro do teu serviço ou do venda do teu produto, depois que está entregue, então vai continuar já na mesma dinâmica que já é hoje. No mês seguinte, você vai pagar os impostos. Agora, se você recebe antes, aí você tem ali que fazer a tributação do IVA ali, do CBS e do IBS também antecipadamente. Eu acho que as empresas que mais vai ter que mudar bastante por causa desse split payment, que é a questão de empresas que vendem para licitação. Você tem que emitir a nota ali no ato e só recebe daqui a meses ou talvez até um ano ali. Então, ou com o split payment, né, você vai estar muito misturado a questão de competência, né, que é a hora da emissão da nota, e a questão do caixa, que é o recebimento. Então, com a reforma tributária, o imposto ele vai incidir no que acontecer primeiro. Se vai ser ou o recebimento ou a emissão da nota, tanto faz. O imposto vai estar incidindo ali sobre o que acontecer ali primeiro nesse ato da sua operação. Então, a gente pode dizer que quem se organizar vai pagar menos impostos, né, dentro da lei, porque exatamente a pessoa vai estar se organizando, vai ter uma contabilidade que vai conseguir apoiar. Obviamente, sempre vai ter as isenções, vai ter a elisão fiscal, então formas realmente de pagar menos imposto dentro da lei. Então, isso continua sendo verdade com ou sem reforma tributária, né? E falando mais um mito ou verdade... o crédito, ele vai funcionar igual hoje? É mito ou verdade? Vamos lá. Na questão do crédito, hoje a gente toma crédito, né? Empresas de lucro presumido ou lucro real são as únicas empresas que podem tomar crédito. Hoje em dia já vai ter essa primeira mudança, que empresas do Simples Nacional, ele pode optar por tomar crédito ou não, né? Você vai apurar o Simples Nacional normal e por fora você vai apurar ali o IBS e o CBS, caso você opte por isso. Tá? Então, já tem essa mudança. Simples Nacional vai poder tomar crédito. E outra mudança é que hoje você não toma crédito de tudo, né? ICMS tem uma listinha de produtos que você pode tomar crédito, PIS e COFINS a mesma coisa. Com a reforma tributária, a gente chama que você vai ter um crédito amplo. Você pode tomar crédito de tudo, mas vai ter algumas regrinhas, né? O seu fornecedor vai ter que emitir a nota, tá? Ele vai ter que ter pago o imposto. Então, para você tomar o crédito, o teu fornecedor tem que ter pago o imposto. Então, você entende que não vai ser só a Receita te fiscalizando. Então, o teu comprador vai estar te fiscalizando também para ver se você pagou aquele imposto para ele poder usufruir do crédito. Então, é um ambiente que a Receita Federal fez, onde todo mundo vai estar se cobrando para que você consiga pagar menos imposto e poder usufruir daquele crédito para fazer o abatimento devido. Excelente. E com isso evitar cada vez mais a sonegação. Excelente. E, Márcio, as obrigações acessórias vão continuar ou não? Agora vai ficar mais fácil, já que, como vocês falaram, tem a questão, né, da apuração assistida, tudo. Ou não? Vai continuar? O que é que vai continuar também na questão de obrigações acessórias? A princípio, as obrigações acessórias elas vão continuar, sendo que é como a gente vem falando, vai ter esse processo de imigração. E aí, trazendo à tona novamente esse exemplo do imposto de renda, que você tem a opção de você mesmo preencher a sua declaração manualmente, ou você fazer ali como se fosse uma declaração pré-preenchida, você vai ter também essa opção de fazer a apuração assistida, para você fazer, para a Receita validar tudo que tem na base de dados ao seu respeito, assim como também você vai ter a opção de fazer ali a apuração manualmente. Então, as declarações elas não vão deixar de existir, porém vão existir novas formas de acontecer o fato gerador na hora de apurar os impostos. E é bom sempre estar ciente que existem
duas modalidades, né? A obrigação principal, que é o imposto que você recolhe, que você paga. Existe a obrigação acessória, que é o envio dessa informação de como foi apurado esse imposto. Então, sempre essa obrigação acessória vai existir, com ou sem reforma tributária, porque você precisa mandar esse detalhamento para a Receita Federal de como você apurou, para que ela faça auditoria, para ela entenda porque você teve aquela isenção, porque você pagou aquele imposto um pouquinho maior sobre tal produto, ou um pouquinho menor sobre o outro. Ela precisa dessa obrigação acessória para entender isso. E também teve agora, recentemente, esse mês, se eu não me engano, uma mudança no próprio Simples Nacional, que deu brecha agora para os municípios obrigarem você a entregar o SPED fiscal ou o SPED contribuição, vai depender de município para município. Então, uma mudança que aconteceu agora recentemente que está te obrigando a fazer a obrigação acessória. Então, a obrigação acessória ela não muda, talvez tenha até novas obrigações acessórias, as que já tem, vão ter que modular, né? Porque, vou dar um exemplo, né? Tem um SPED fiscal, que você manda a informação do ICMS, vai ter que mudar ali o campo de imposto, vai ter que mudar um campo ou outro, vai estar um pouco mais simples, porque o intuito da reforma é simplificar, mas as declarações acessórias nunca vão deixar de existir, porque precisa enviar essas informações de como foi apurado para o governo. Eu até refleti sobre isso, que bom que você falou dessa questão da mudança do Simples Nacional, e eu acredito que a ideia é essa, né? Na verdade, não está reduzindo as obrigações acessórias, pelo contrário, né? Eu acho que a tendência, inclusive, vai ter algumas mudanças do que já existe hoje, mas talvez até para a contabilidade se torne ainda mais complexo, até no que diz respeito ao processo do fiscal, né? Isso. Então, é uma área que também, até falando no que diz respeito a desafios a partir de 2026, eu acho que é uma das áreas que vai sentir muito essas mudanças, e o Simples Nacional mostrou aí, colocando mais uma obrigação acessória, né? Mais tranquilo. E, por fim, eu só vou precisar me preocupar com a reforma tributária em 2033. E aí, Márcio? A resposta para isso é não. Você não deve se preocupar só com a reforma tributária em 2033. Por quê? A reforma tributária ela vai ter algumas etapas de implantações. Então, por exemplo, a partir de 2026... tudo vai depender muito também do seu segmento e da sua dinâmica de trabalho, como tanto eu e o Vinícius viemos comentando aqui no decorrer do processo. Mas vamos dar um exemplo prático. Vai existir agora os impostos sobre o consumo, né? Que antes, vou dar um exemplo, a questão de aluguel, que ele não tinha antes a isenção, não incidia, né? Você não tinha que pagar imposto de ICMS e nem de ISS, que é o nosso IVA dual, né? Que é o IBS e o CBS. A partir de 2026 já vai existir a cobrança ali sobre essas apurações de receita com aluguel. Então, isso é um exemplo, né, de uma das atividades que foi considerada, né, como as atividades de consumo ali, que vão realmente existir a tributação do IVA dual. Quando a gente fala IVA dual é porque vai ter o IBS e o CBS. Que o CBS são os impostos federais, que é o PIS e COFINS, e o IBS são os impostos municipais ou estaduais, que é o ICMS e o ISS. Então, para alguns segmentos, realmente, você já precisa se preparar de imediato, porque, como até o Vinícius falou também, vai ter essa opção de você, e como a gente também falou, da apuração assistida, mas também é importante você já estar se preparando para o que vai acontecer no decorrer dos anos. Então, se prepare, porque em 2026 tudo vai começar a mudar para todos os segmentos. Vamos pegar essa questão dos imóveis, né, de recebimento de imóveis de aluguéis, que tá um burburinho na internet, tem muito mito, tem muita verdade. Sim. E é bom a gente salientar algumas coisas aqui, né? A partir de 2026, as locações, né, eles vão aumentar ali a questão de fiscalização, já está previsto em lei que vai ser um dos segmentos que mais vai ter ali a questão de fiscalização, vai fiscalizar ali por meio do CIB. Se você tem um imóvel e outra pessoa está morando lá, está com a energia ali no nome de outra pessoa, a Receita ela já vai entender isso aqui, que você está ali com o imóvel alugado, e ela vai questionar, né, aquele recebimento para incidir ali os impostos, tá? Essa vai ser a principal mudança que acontece ali em 2026, ali com a questão de locação. Agora, Vinícius, vai incidir impostos já em 2026 sobre locação, sobre aluguel? Não vai. Essa questão só vai mudar, por quê? A partir de 2027, o imposto que vai morrendo e vai nascendo novo vai ser o PIS e a COFINS. PIS e COFINS, a questão de aluguel, ele já paga. Então, só vai ser aquela substituição, né? Eu pago esse, vai substituir por esse, que é o IBS. Agora, a partir de 2029, vai vir à tona o CBS, que muda ali o ICMS e o ISS.
Aí sim, a partir de 2029, que vai ter um acréscimo de impostos ali na questão de locação. Vai começar, né, gradativamente até 2033, finalizar todo esse processo dessa incidência desses impostos. Ele começa gradativo em 2029, então, a partir de 2029 que a gente pode dizer assim, rapaz, está chegando um novo imposto ali na questão de aluguel. Só que a gente sabe, muita gente hoje está ali com aluguel na pessoa física, ou não declara. Então, a partir de 2026 tem a mudança que você vai ter que abrir uma PJ para declarar esses valores, para que você esteja formalizando isso, porque a fiscalização vai aumentar. Não quer dizer que vai chegar novos impostos a partir de 2026. Vai ser mais a fiscalização que muitas pessoas que hoje que têm aluguel vai ter que abrir uma PJ, abrir uma holding para formalizar esse dinheiro ali e você não ter dor de cabeça ou pagar mais imposto do que deveria ali na pessoa física. Excelente. E aí a gente, assim, trabalhando um pouco sobre a questão de impacto por segmento, a gente não vai conseguir abrir todos, mas até no que diz respeito aos nossos clientes, né, acho que basicamente aí 70% hoje, né, dos nossos clientes são empresas de serviço, e a gente sabe que o segmento de serviço é um dos segmentos mais impactados com a reforma tributária. Qual é um dos principais impactos que a reforma tributária vem, né, para os prestadores de serviço, especialmente? Tá, vamos lá. Na questão de prestação de serviço vai acontecer o quê? Vai ser um dos setores mais impactados, como a Rivandra falou, principalmente porque vai ser o setor que vai ter uma das maiores cargas efetivamente ali de imposto. E, além do que, quando você é um prestador de serviço, você não tem muita compra, não tem muito crédito, porque você tem uma operação mais enxuta, tem uma operação que tem uma margem de lucro maior. Então, vou dar um exemplo. Se você está no Simples Nacional, às vezes não vai compensar você apurar o IBS, o CBS ali por fora, porque você não vai ter muito crédito tributário, consequentemente você não vai conseguir abater muito dos teus impostos. Agora, tem alguns segmentos da prestação de serviço que eles vão ter redução no IVA-DUL, né? Segmento de medicina, né? Vai ter uma redução ali de 60%. Então, tudo isso tem que ser analisado, porque cada segmento da prestação de serviço ele vai ter um impacto, né, diferente, vai ter um redutor diferente. Então, é muito bom você ter uma contabilidade ali que esteja próximo de você para fazer essa análise. Se, estou no Simples Nacional, que é o maior regime tributário onde as empresas de serviço estão, se vai compensar eu apurar meu IBS e CBS por fora, qual vai ser meu redutor efetivo, qual vai ser minha alíquota efetiva, porque tudo isso vai impactar. Mas, na maioria dos casos, realmente, a prestação de serviço vai ser um dos setores que vai pagar mais impostos. Estima-se que mais de 95% dessas empresas vão pagar mais imposto. Então, você precisa ter uma contabilidade parceira para que lhe ajude com isso, lhe ajude a usufruir dos benefícios. Também tem um exemplo de quê? Vou dar um exemplo até com o próprio escritório de contabilidade. Com a reforma tributária, hoje como é que funciona, né? Eu sou um escritório de contabilidade que estou aqui em João Pessoa, estou no lucro presumido. O meu ISS, que é o meu imposto sobre serviço, ele vai para João Pessoa. Então, eu só tenho minha alíquota de João Pessoa, que é 5% ali do ISS. Agora, eu sou um escritório de contabilidade digital, que atendo todo o Brasil. Então, o meu IBS ele não vai ser mais agora para a minha origem, vai ser para o meu destinatário. Então, se eu atendo todo o Brasil, eu vou ter diversas alíquotas de impostos diferentes. Então, também vai impactar a minha precificação, porque eu vou ter que ter uma precificação para João Pessoa, uma precificação para São Paulo, uma precificação para o Rio de Janeiro. A mesma coisa acontece para outros segmentos que depois a gente vai discorrendo, mas vai ter esse grande impacto que você tem que estar atento, senão você vai pagar mais imposto. Isso impacta bastante na lucratividade, porque você, por exemplo, a gente atende muito e-commerce, né? Empresas de serviço também, e acaba que se você está aqui em João Pessoa e hoje já acontece isso, né? Quando você vai vender para lá, já existe o diferencial de alíquota ali do ICMS, mas agora também vai ter essa diferença também com a prestação de serviço. Com o serviço, né? E acaba que o serviço hoje toma conta da grande massa do Brasil, né? Então, é extremamente importante. Você que vai trabalhar com dropship, você que trabalha também com serviço de contabilidade, você que faz consultoria, você que é arquiteto, você que faz fisioterapia ou telemedicina, né? Médicos que estão hoje em um estado, mas atendem todo o Brasil. Então, é extremamente importante estar atento a esses novos detalhes que vão vir.
E nessa perspectiva desse aumento de alíquota, né? Esse aumento de impostos, vocês também falaram sobre essa questão de precificação. E uma das coisas, né, que a gente pensa, eita, né? A reforma inicia-se em 2026, esse processo de transição, mas de que forma eu já posso até mesmo trabalhar com a totalidade da reforma tributária no que diz respeito a essa precificação. Porque eu entendo o seguinte, que, por exemplo, como o Vinícius falou, né? Eu tenho clientes, atuo em todo o Brasil, então agora meus impostos vão aumentar. Né? Então, não necessariamente eu posso simplesmente chegar para o meu cliente em 2026, eita, agora o valor da precificação vai aumentar X%, né? Então, nem todos os meus clientes que eu presto serviço talvez vão compreender esse impacto. Mas talvez, se eu olho para o processo do cronograma da reforma tributária, eu tenho alguns anos aí para frente, eu posso fazer algumas estratégias de precificação para essa adequação. Como é que vocês percebem esse processo? Como é que, inclusive, os prestadores de serviço, as empresas de serviço podem fazer, quais estratégias eles podem fazer no que diz respeito a isso? Vamos lá, gente. Na questão da precificação, é um trabalho que você já tem que fazer desde quando você começa ali a vender, desde que você começa ali o seu trabalho como empresário. E eu sempre gosto muito de dar o exemplo de que, eu era um MEI e fui para o Simples Nacional. Meus impostos mudam totalmente. Antigamente, tu pagava R$80 de imposto, agora tu paga 6% a 10% ali de imposto sobre minha venda. Então, muda e você já tem que se adequar a essa questão de precificação desde lá. Eu sempre acredito muito numa coisa que é que o empresário não paga imposto. O empresário repassa o imposto para o seu consumidor final. Então, é esse trabalho que você tem que fazer. E nessa parte de precificação com a reforma tributária é você fazer um trabalho gradativo, até para você não sair do mercado. Que, eu vou aumentar, meu imposto vai sair hoje de 6% para 16%. Eu não vou aumentar isso agora do nada para o meu cliente, que às vezes eu posso sair do mercado e eu posso perder venda. Então, é um trabalho que você tem que fazer ali gradativo, ao longo dos anos. A reforma ele já deu esse período mais alongado, que só vai finalizar em 2033, com mudanças gradativas, até para você ir se preparando como negócio para que em 2033 você tenha reprecificado o seu produto, para que todo o ambiente econômico tenha reprecificado suas vendas, para que dessa forma você consiga pagar os impostos da reforma tributária e mesmo assim não impactar ali tua lucratividade. E uma coisa que eu vejo muito acontecendo, tive até uma reunião com um cliente agora recentemente, hoje de manhã, que ele falou o seguinte: às vezes fica muito difícil eu competir, às vezes, com um cara que tem vários meses ali no seu CNPJ, que ele não paga o imposto que eu pago. Com a reforma tributária isso vai mudar. Todo mundo vai ter que pagar imposto, todo mundo vai ter que emitir nota fiscal, porque a fiscalização está maior. Então, todo o ambiente econômico ele vai corroborar para que você emita nota, para que você pague o imposto, para que você reprecifique os seus produtos e não tenha esse ambiente meio desleal. Hoje eu pago meu imposto simples, fulano de tal não está pagando. Então, ele vai ter um preço diferente. Com a reforma isso não vai acontecer. Todo mundo vai ter que emitir sua notinha, vai ter que pagar o seu imposto, até para o seu fornecedor tomar crédito. Então, vai ser um ambiente mais harmônico, né, para que isso aconteça. Então, é um processo gradativo. 2026 aumenta a fiscalização, 2027 vai nascendo e morrendo os impostos, então você vai fazendo esse processo gradativo de ir reprecificando. E isso aí volta à tona de você ter um contador que lhe auxilie com isso. Você pega ali seu contador, me ajuda aqui a fazer a reprecificação, quanto é que vai ficar meu imposto com a reforma tributária em tal ano, em tal ano. Então, você precisa de um contador ali parceiro para que você consiga fazer esse processo com tranquilidade e sem ter dor de cabeça. Show de bola. É isso? É isso aí. Mas, e quais são os controles mínimos que um prestador de serviço precisa fazer para não perder esse crédito que ele pode ter? Pronto. Vocês já falaram, na verdade, mas é só para realmente reforçar para quem está nos assistindo. Pronto, show de bola. Primeira coisa, controle mínimo que você tem que ter todas as compras que você está fazendo e ter realmente a relação de todos os pacientes ou todos os clientes que você atende, os valores que eles estão te pagando. Se você comprar produtos, faça a relação também dos produtos que você compra. Por quê? Como o Vinícius falou, você que é a empresa do Simples Nacional, vai se expandir a possibilidade de crédito. Então, se o produto que você está utilizando, ele é utilizado para a tua operação ou algo semelhante, que vai realmente fazer ali com que você dependa daquilo
para gerar mais receita, então aquilo vai te dar crédito, né? Sendo que para que isso aconteça, você precisa ter o controle devido das compras, ter as notas fiscais. Se você fazer o básico, que é o controle de entradas e saídas, né? Do que entra e do que sai, e o que é cartão, o que é Pix, o que é débito, e também fazer essa correlação aí para que no final, na hora da gente fazer a tua apuração ali, seja do CBS, do IBS, a gente conseguir usufruir os créditos devidos e, claro, dentro da lei. Porque, até como o Vinícius falou, se você tem um determinado crédito de um produto que você adquiriu ali ou de algum serviço que você vai prestar, mas na operação anterior não houve a emissão da nota fiscal devida, não houve a prestação devida, não houve a prestação de conta devida na etapa anterior, que é com quem te forneceu aquilo ali, acaba que você não vai conseguir usufruir daquele crédito. Então, é extremamente importante que você esteja por dentro disso aí e também exija os seus direitos, né? No quesito de eu preciso da nota, eu preciso ter esse detalhamento, é ter organização, né? Como eu sempre digo, a nossa organização ela é o termômetro do nosso crescimento. E agora, com a nova reforma tributária, mais do que nunca isso vai ser válido. Quanto mais organizado você for, mais você vai crescer literalmente. Excelente. Então, para finalizarmos, né, quais são as 3 dicas que vocês dariam, que você daria, Márcia, e que você daria, Vinícius, para um empreendedor, independentemente do porte que ele tem, se ele está começando agora, para quem já está há um tempo, para quem já tem uma empresa com um faturamento maior. Ou seja, de forma geral, quais são as 3 principais dicas para se adequar para essa reforma tributária? Pode falar, Vinícius. Pode falar. Vamos lá. A principal dica é organização, né? Que você precisa estar organizado ali no seu cenário da empresa, você precisa entender o que está entrando, precisa entender o que está saindo. Hoje, muito empresário não tem esse controle efetivamente, muito empresário não sabe nem quanto é que sobra ali no final do mês para ele. E com a reforma tributária é um ambiente que você vai precisar ter esse controle financeiro maior para que você... Porque isso aqui que vai determinar se você vai pagar mais imposto ou menos imposto com a reforma tributária. Vai ser o teu controle, vai ser a sua organização da sua empresa. Então, desde o pequeno ao grande, é a organização que você precisa ter ali no seu CNPJ para que você consiga, com a reforma tributária, estar mais estruturado, entender tua precificação de venda, porque muitas vezes você está vendendo um produto e teus custos não estão embutidos ali no produto e muito menos o imposto. Então, você precisa fazer uma reprecificação tanto do teu serviço como do teu produto para que você tenha um ambiente mais harmônico e você entenda quanto é teu lucro no final ali daquele produto. E você também precisa entender o teu controle de fornecedor, né? Como você vai tomar crédito, dependendo se o teu fornecedor emitiu a nota ou pagou o imposto, você precisa entender que às vezes você está... fulano de tal não está emitindo a nota para mim e com isso eu não pago, exemplo, ICMS fronteira. Mas muitas vezes isso vai sair mais caro na ponta do lápis no final, porque você não vai tomar crédito daquele imposto, você na hora de apurar o teu imposto, você vai pagar a alíquota efetiva, que vai ser uma das alíquotas maiores do mundo. Então você precisa ter esse controle dos teus fornecedores. Muitas vezes não vai ser tão benéfico você comprar ali de um MEI. Por isso que tem a opção do Simples Nacional apurar o IBS e o CBS por fora, para ele justamente dar crédito para o teu fornecedor. E dessa forma você conseguir usufruir disso para pagar menos imposto no final. Então é a organização e ter um controle melhor dos teus fornecedores para que você consiga pagar menos imposto no final da tua cadeia. E aí, Márcio, queria que você trouxesse uma dica e finalizasse também com um convite que os clientes da Contabiliza vão ter. Mas show de bola. Traga, na sua visão, quais são as principais dicas aí que você pode trazer, sendo igual ou diferente do que Vinícius trouxe. Primeiramente, tudo que o Vinícius falou realmente faço das palavras dele as minhas, claro. Sim. E, acima de tudo, por trás de tudo isso é você ter processos bem organizados. Então, lembre-se que quando se fala de gestão de processo, a gente não precisa ser só uma empresa grande. Muitas pessoas têm esse sofisma, né? De que eu preciso ter uma empresa grande para eu ter uma gestão de processo. Não, processos, vendas é processos e processo também é como a tua empresa ela anda, independente de você estar ou não dentro da tua operação. Então, é extremamente importante você ter os processos do financeiro, o processo de precificação, para você poder entender como é que vai ser a tua alíquota de imposto, se você vender para A, para B, para C. Então, é extremamente importante você ter essa organização, abrir os teus olhos para isso
Lembre-se que agora com a nova reforma tributária, o cenário ele vai mudar totalmente. Tudo que a gente conhecia a vida toda nos últimos 60 anos como impostos vai ser totalmente modificado ao decorrer dos anos aí, de 2026 e assim sucessivamente, 27, 28, 29, até 2032 ali e assim por diante. Então tudo vai ser modificado. Então se você não fizer a sua parte de organizar a tua casa, organizar os teus processos e fazer tudo isso que o Vinícius falou, de ter o controle melhor de gestão de financeiro e tudo mais, você vai ficar para trás, você vai acabar saindo do mercado e o objetivo não é esse. Todo mundo que abre uma empresa quer realmente abrir para poder crescer. Fica o convite para você que é cliente da Contabiliza. Nas 3 últimas semanas de novembro, nós vamos ter 3 aulas magna, gratuita, exclusiva para você sobre a reforma tributária. Nós vamos trabalhar ali os segmentos, você que é comércio, você que é da área de serviço, você que é da área de construção. Então, nós vamos realmente trazer algo bem mais específico sobre a reforma tributária, como vai funcionar etapa por etapa, em qual tem que ser o teu nível de preocupação ano a ano, para que você possa se preparar e como a gente também vai poder estar junto contigo, te preparando para esse novo cenário. Não é verdade, Vinícius? Isso aí. E para fechar, né, é muito importante você estar ali. Eu sempre acreditei muito que o contador tem que ser o braço direito do empresário. Com a reforma tributária, isso vai acontecer mais do que nunca, né? O contador tem que sair mais daquele cenário de só apurar os impostos, só te mandar guias de pagamento e tem que estar do teu lado, te ajudando nesse cenário dessa reforma tributária. Eu acredito muito que contra o empresário tem muita gente contra, é teu fornecedor, é teu funcionário, é o governo. Então, o contador ele tem que ser teu braço direito para que você nade essa reforma tributária de braçada bem tranquilo. Então, a Contabiliza vem muito com esse processo de lhe ajudar com isso, lhe ajudar gradativamente para que você não seja impactado com a reforma tributária ali, seja pagando menos imposto, seja que teu controle esteja desorganizado. A gente está aqui para lhe ajudar e com essas aulas a gente vai entrar mais no teu negócio, mais no teu segmento e lhe ajudar a se preparar para a reforma tributária. Então, que bom é ser cliente da Contabiliza, né? Com certeza. Então, a gente está muito feliz, né, por você ter ficado até o final, né, conversado aqui com a gente sobre a reforma tributária. Nessas aulas, né, a gente garante que você vai ter não apenas algo teórico, mas realmente a gente vai conseguir trazer na prática, desde um processo do que é realmente, de qual impacto em alíquotas e etc., mas também como os meninos falaram sobre processo, precificação, sobre fornecedor, porque também se você tiver um fornecedor ruim, que ele também não vai emitir nota, você vai ser prejudicado com esse processo. Então, tudo isso, com certeza, o nosso time aqui de Elite vai trazer para você. E caso você tenha alguma dúvida, você pode entrar em contato conosco, sendo cliente da Contabiliza ou não. Então, se você tem uma contabilidade também, mas você está com dúvida, né? Porventura não está com suporte sobre a reforma tributária, não se preocupe, que a Contabiliza faz esse processo de atendimento gratuito. É só você entrar nas nossas redes sociais, tem lá o link na bio do nosso WhatsApp, então você vai falar diretamente conosco e eu tenho certeza que a gente vai conseguir te ajudar para que você consiga ter esse processo de transição aí com a reforma tributária com êxito, tá? Então, é isso. Agradeço a todos e até o próximo episódio.